estou de volta com o Premier, aproveitando esse clima de final de ano, que dentre tantas tradições, muita gente pensa no momento de reformar a casa ou de fazer algo nesse sentido, né, Liana Suassuna? Estou aqui na Sol Comercial com a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Liana, como eu acabei de introduzir nesse bloco do programa, o dezembro é um período em que a gente, além de enfeitar a casa para o Natal, pode ser que por causa do extra, do 13º, por exemplo, ou por planejamento mesmo, é comum a gente escolher o fim do ano para mudar a casa, né? Ampliar, reformar, mudar a cor, enfim. Por onde começar a fazer esse processo? Qual é a primeira providência? São os cálculos, é pensar num profissional para não ficar tudo por conta própria e depois acaba dar errado, gasta mais porque não chamou um profissional. Qual o começo de tudo? O principal de tudo isso é o planejamento, né? A gente vê realmente a questão financeira, né? Como o planejamento deve começar por aí. Depois a escolha de um bom profissional e a definição do que realmente a pessoa quer a nível de reforma. Até porque, dependendo da reforma, você não vai conseguir deixar a sua casa então pronta em dezembro, né? Pode ser que dezembro seja só um começo dessa reforma. Mas caso seja uma pequena reforma, justamente para deixar a casa com cara nova em dezembro, né? Para o mês de dezembro, para as festas de fim de ano, principalmente nesse quesito iluminação, já que é o foco aqui da Sol. Né? O que usar para esse período? Você querer transformar a casa em pouco tempo, realmente indo para o item iluminação é um ponto importante. Você consegue modificar um ambiente com muita rapidez com a troca de um lustre, né? Uma colocação de uma peça nova. Então é uma dica realmente bacana para uma modificação de uma forma rápida. Aqui, por exemplo, na Sol está cheio de lustre novo. Já sei que você se apaixonou por dois aqui, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco desses dois. Né, que é o que tem som, que toca música, tem o outro preto que parece uma peça de roupa, como você bem disse. Isso. Né? Queria que você falasse de cada um e onde usar, como usar cada um deles. São peças realmente que me chamaram a atenção, são lindíssimas. Esse plafond que a gente precisa ter um pé direito, que não pode ter muita altura, teria que ter pouca altura. Por quê? Porque ele vem acoplado ao próprio plafond a uma caixa de som e com espaço para você colocar um pendrive. Então você coloca o pen, tem toda a música. Então, o que é isso legal? Às vezes você tem pouco espaço para ter um equipamento tão grande. Então, com essa iluminação, você tem iluminação LED e um som ambiente maravilhoso. E essa outra peça que eu realmente fiz uma referência, que parece uma roupa, ela é linda. Tons pretos, prata, correntes, então assim, ela é uma peça que realmente na colocação faz toda a diferença. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydreams. My days. Aonde usar cada uma, por exemplo? Existe uma especificidade para isso? Ou o que toca a música, por exemplo, ela é mais adequada para um quarto? Ela pode entrar numa sala? Como é que funciona essa escolha? Isso, essa iluminação, essa que tem o plafond com acesso para o pen, então ela realmente é necessário um pé direito que não tenha muita altura, para você ter acesso a colocar. Exatamente, né? E esse outro não, é uma peça tão linda, ela merece um pé direito alto. Ela pode ter um pé direito normal, mas também como é uma peça que tem muito detalhe, você pode colocar num pé direito duplo, por exemplo. Que ela cabe mais para a sala, por exemplo? Sala de jantar, eu gosto muito de usar essas peças assim na sala de jantar, porque é uma coisa que a gente tem assim muito horizontal, né? Então a gente consegue chamar para esse ambiente um detalhe maior, nível de um pendente, um ambiente de sala de jantar. Agora, essa luminária que recebe o pendrive, ela é um paflon? É um plafond. Como é que eu identifico quando é um lustre e quando é um paflon? Porque ele é um paflon muito arrumado, né? Muito arrumado. A gente pensa em paflon, pensa numa coisa muito simples. Então, qual é exatamente, como é que eu identifico se eu estou usando um lustre realmente, o plafond é toda a peça que você pode colocar na altura de laje ou na altura do seu gesso, certo? Uma peça menor que é fixada no teto. O pendente,
ele realmente tem alguma coisa que deixa ele, exatamente, que sustenta. Deixa pendurado. Exatamente, assim. exatamente. Né? Ele, em determinada altura ele fica uma peça solta, com cabo de aço ou fios. Então, assim, essa que faz a grande diferença entre o plafond e o pendente. Mas isso dá diferença também na iluminação final. Também, com certeza. Só que hoje os plafonds estão vindo ricos. Esse mesmo que tem o acesso ao PEN, você tem duas iluminações. Você tem iluminação de LED, que você pode deixar com um tom de cor. Você tem o LED com ele branco e pode ter as duas. Então a gente pode ter 3 momentos diferentes de iluminação com a mesma peça, né? Então todas as luminárias hoje, com essa questão do LED, ela dá todas essas possibilidades. E aí a escolha se vai ser um plafond, se vai ser um pendente, vai depender justamente do local, da altura em que ele vai ficar. Esse é o critério de escolha. Exatamente. De se você vai usar ali um plafond ou um lustre. Exatamente. Preferencialmente, o pé direito é um ponto determinante para o tipo de luminária que a gente pretende usar. Liana, agora a Sol também oferece a iluminação específica para o Natal. Né? Quais são os cuidados na hora de enfeitar a sua casa com o tradicional pisca-pisca, por exemplo? Isso. É só uma questão de segurança pelo o excesso de luz que vai ter na sua casa nesse período? Ou passa por uma questão de gosto, de bom gosto, de não exagerar e deixar a casa enfeitada de mais ou de menos? Como é que eu escolho essa hora de enfeitar a minha casa para o Natal? O Natal, acho que talvez seja o único período que normalmente os excessos não são de mau gosto, porque cria todo aquele clima, né? Então, em outros momentos, um excesso vai pecar, mas no Natal não, ele não. Se você às vezes coloca muita coisa, tem gente que vive esse clima natalino. Eu adoro, minha casa assim tem muito, em todos os ambientes. Então eu acho gostoso esse clima, né? Mas uma coisa importante na escolha, e isso hoje, as possibilidades que tem pra gente é muito boa, é a questão das lâmpadas LED. Hoje você tem todo tipo de pisca-pisca, o famoso pisca-pisca, que as pessoas colocam em janelas ou nas árvores, né? Com LED. E uma outra coisa também são as mangueiras, né? As fitas LEDs. Então tudo isso são hoje equipamentos que são muito protegidos. Então a dica que a gente tem que ter é na hora de iluminar ter esse cuidado. E principalmente quando normalmente a gente carrega nos acessórios, ter muito cuidado de não estar se usando aquele famoso T, aquela famosa extensão com vários pontos, que isso realmente pode provocar um acidente. Sobrecarga. Exatamente, e além de tudo, é mais econômico usando a iluminação de LED nesse caso. Com certeza, bastante econômico. Liana, se eu não estou pensando só no período fim de ano, eu programei minha reforma para que ela aconteça, mesmo que ela não termine em dezembro, né? Você não vai mexer só na iluminação. Você vai acabar mexendo, por exemplo, na cor da casa, pode ser que você mude a casa. E a Sol tem essa oferta da Souvenir, por exemplo. Então, como é que eu sei a melhor cor que eu vou usar para mudar a minha casa? Ou isso depende se eu for ter a casa com ambientes com cores diferentes? E também para não cair de repente numa pegadinha, porque é dezembro, sei lá, eu vou encher minha casa de vermelho. Mas aquela cor vai durar o ano inteiro, né? Então, qual cuidado que você vai ter com esse quesito, a cor que você vai usar nos ambientes da sua casa? Isso. O primeiro cuidado é com a dimensão dos espaços. A dimensão dos espaços é que realmente determina um pouco o que a gente vai utilizar, né? E cor, como é uma coisa fácil de mudança, então é um dos itens que eu gosto muito de utilizar, que é onde a gente pode acompanhar as tendências. Certo? Porque se de repente você usa num determinado ano, tipo assim, para preparar esse festival, usa uma cor e depois daqui uns 6 meses ou um ano você quer trocar, você troca sem uma despesa muito grande, né? Então dá para se trocar e se quiser usar tons fortes, não precisa você pintar todo o ambiente, é uma parede, é um detalhe, né? Então essa é a possibilidade. A tinta talvez seja a maior dica de como você mudar um ambiente com muita rapidez. Então dá para enfeitar a casa, quer dizer, para pintar enfeitando, pensando no Natal como para daqui a 4, 5, 6 meses mudar essa cor para uma cor que seja a tendência que possa durar o ano inteiro. Exatamente. O que seria essa tendência para 2014, por exemplo? Veja bem, todo ano tem esse estudo e esse estudo de tendência, ele não passa só para as tintas, ele começa com roupa, com móveis e termina na tinta, que talvez seja onde a gente consiga mais sentir, quando a gente vai pintar, seria o leque disponível, né? 2014, ele já tem, da Souvenir, a gente já tem 3 pontos. 3 tendências, 3 estudos, que ele chama o elementar, né, o pulsante e o essencial, né? O pulsante, pelo próprio nome, são tons fortes, avermelhados, marrons, né? O essencial, né, que a gente tem, que seria esse tom
bastante, como é que eu posso dizer? São tons fortes e tem eu falei do pulsante, o elementar e o essencial, né? E o essencial, ele está bem ligado para um determinado ponto seguinte. 2014 é a Copa no Brasil, então todas as coisas estão muito em observação, não só para o Brasil, mas como a nível da América do Sul. E o que é que transmitem as cores do nosso país? São os tons da bandeira, né? Mas não quer dizer que a gente vai usar os tons naquela originalidade. Casa de verde e amarelo. Não, existe o tom de brasilidade, mas com uma leitura mais amena, mais dissolvida, vamos dizer assim, né? E o outro tom são os tons de violeta, num tons mais claros também. Então a gente tem assim, 3 linhas que eu digo que consegue atender a todo mundo, a todos os gostos, e você está seguindo uma tendência. Essa máquina que a Sol tem, por exemplo, da Souvenir, que você consegue fazer a mistura e criar uma tonalidade nova, ela é ideal justamente para isso, para fazer essa releitura, no caso da bandeira, como você bem colocou. Eu quero fazer a referência à Copa, mas não quero usar o verde e amarelo da bandeira. Então essa máquina é ideal para criar essa tonalidade nova, essa releitura. A gente tem disponível um leque que tem em torno de 10 mil cores, né? Então se a gente quer acompanhar a tendência, a gente vai naquela parte do leque que está indicando essa tendência e pode usar uns verdes, não precisa ser o verde bandeira, você tem uns tons de verdes lindos, né? Então a gente vai pegando essas informações e a máquina, essa é a vantagem, que a gente foge daquelas cores normais, daquele catálogo antigo, para essa outra possibilidade de ter 1000 variações. E essas variações, você corre o risco de errar ou a máquina, ou você deixa na mão do arquiteto e ele lhe dá a palavra final? Olha, essa tonalidade aqui é mais adequada. Como é que você não faz um mau uso dessa possibilidade de criar uma nova cor? O profissional é importante demais nessa escolha, né? Porque ele vai analisar o espaço físico, o mobiliário que você tem disponível e principalmente qual é a inspiração que o cliente quer dar. Né? Então esses 3 pontos são determinantes para se fazer uma boa escolha, né? E a máquina, ela é legal porque também, se você tiver dúvida, o cliente tiver dúvida, ele pode fazer uma pequena quantidade e fazer a parte de testes. Então você faz o teste, gostou, compra a quantidade necessária. Vai para casa toda. Exatamente. E como você bem disse, a tinta é praticamente a parte mais fácil de ser mudada. Mais fácil de mudar. Você pode não esperar o próximo dezembro para fazer essa mudança. Exatamente. Liana, aproveitando que estamos falando de fim de ano, você já sabe o que vai ser o seu fim do ano, você vai ficar por aqui, já tem programado essas festas todas para dezembro, ou o trabalho está lhe ocupando muito esse espaço? Esse é um período que a gente começa a fazer, além dos trabalhos, que é muita coisa, uma corrida muito grande, uma agenda muito cheia, mas os pequenos trabalhos que a gente já atende a toda a vida dos clientes, né? Dos clientes de muito tempo, está chegando, todo mundo quer uma coisa nova. Quer dizer, você pode ter coisa nova o ano inteiro, mas as pessoas têm essa coisa, é aquela questão de renovação, de descarte, né? Então, todo final de ano tem isso. Então, a gente se ocupa também com pequenos trabalhos, o que eu acho legal, porque a gente entra naquele clima, no sonho do cliente, né? E eu, particularmente, estou muito, assim, eu sempre dedico muito o Natal à minha família. É uma característica, assim, que a gente tem familiar de muito tempo, né? Então, assim, minha casa está muito enfeitada, muita coisa, um clima bem natalino para curtir com a família. Maravilha, Liana. Então, quero desejar o que sempre vem acontecendo na sua vida, sucesso em 2014, um ano de muita saúde, para que você possa continuar, então, super ocupada no melhor dos sentidos. Muito obrigada. E assim, a gente encerra esse bloco. Quero aproveitar, então, também para desejar um Feliz Ano Novo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos que fazem a Sol Comercial, que a gente possa continuar juntos no ano que vem. E aí eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouco. Até já. Cigarettes that you smoke, round a Mexican coat, that you wear the bottles.